Hey English student, eu sou o Teacher Júlio, hoje aqui para te ensinar de uma vez por todas o Present Perfect. O Present Perfect é considerado, com razão, o tempo mais difícil de toda a língua inglesa. É certamente um divisor de águas, né? Para todo estudante de inglês, a gente começa a aprender o Present Perfect ali pelo pré-intermediário, mas é fato que na maioria dos casos, alunos que já estão no avançado, na maioria das vezes, ainda não dominaram totalmente esse assunto. Mas eu te garanto, se você ficar comigo até o final desse vídeo e assistir com bastante atenção, você vai dar um salto gigante no seu inglês. Então já deixa o like agora, porque depois você vai esquecer, e para você entender melhor essa matéria, eu dividi essa lição em duas partes. Na primeira parte, a gente vai ver as estruturas deste tempo verbal que podem ser traduzidas literalmente, ao pé da letra para o português. Essa primeira parte é bem mais fácil, onde as estruturas fecham bem como no português, quando a gente diz frases do tipo eu tenho trabalhado, I have worked. Você tem estudado, you have studied. É na parte 2 desse vídeo que vai complicar um pouco, é onde o Present Perfect não pode ser entendido literalmente como nessas frases, né, de eu tenho feito alguma coisa. Na verdade, muitas vezes o Present Perfect vai ser entendido como o nosso tempo passado no português, como o pretérito perfeito. Mas fica tranquilo que eu vou te ensinar passo a passo, em detalhes, as estruturas, presta bastante atenção, silencia o WhatsApp agora, foco total que a gente vai começar. Primeiro exemplo. I have studied English for 5 years. Eu tenho estudado inglês por 5 anos. I have studied English for 5 years. Significa que eu comecei a estudar 5 anos atrás e eu ainda estudo até hoje. Essa é a estrutura do Present Perfect, então. Sujeito, nesse caso eu, né? I have. O have faz parte da estrutura do Present Perfect, então ele sempre vai estar ali depois do sujeito. O have ou então has, né, caso seja a terceira pessoa ali para he, she, it, e mais o verbo principal que vai estar no particípio. Estudado, este é o particípio, né? Em inglês, o particípio do verbo estudar, esta forma igual ao passado, studied. O particípio dos verbos é essa forma, né? Estudado, trabalhado, comido, bebido. Em inglês, quando o verbo é regular, ele tem a mesma forma do passado simples, né? Que essa forma que acaba em ed, você já deve ter estudado, né? O passado dos verbos, e o particípio dos verbos regulares também, a gente acrescenta o ed, o study é um verbo regular, então particípio estudado, studied, que é a mesma forma do passado. Então essa é a estrutura. I have studied, sujeito mais have mais o verbo no particípio, e o complemento ali, né? Em inglês, por 5 anos. English for 5 years. Você tem trazido um sanduíche de lanche desde o ano passado. You have brought a sandwich for a snack since last year. O verbo trazer em inglês, bring, é irregular. E na forma particípio trazido é brought. Alguns verbos irregulares em inglês também vão ter a mesma forma passado igual ao particípio, ou seja, o passado de bring é brought, também assim como o seu particípio, brought. Já outros verbos irregulares em inglês, como o verbo comer, por exemplo, eat, no passado é ate e o particípio é eaten. Então você vai ver esses dois tipos de verbos irregulares, como trazer, bring, cujo passado e o particípio são iguais, brought, mas em outros vai mudar, como o verbo comer, então passado de eat é ate, particípio eaten. Então no exemplo, eles têm comido ovos de café da manhã desde 2021. They have eaten eggs for breakfast since 2021. Vá percebendo porque isso é bem importante, depois eu vou falar mais, mas em todos os exemplos eu tenho usado duas palavrinhas-chave aqui para o Present Perfect, que é o since, desde, como o exemplo anterior, né, desde 2021, since 2021, e também o for, para dizer por quanto tempo aquela ação tem acontecido. Ela tem morado em Londres por 2 meses. She has lived in London for 2 months. E lembra também de trocar na terceira pessoa o have pelo has, né, para he, she, it, como aqui ela tem morado, she has lived. Você pode contrair o have ou has com o sujeito, com o pronome. Olha as contrações aqui na tela. E vamos repetir os primeiros exemplos então, mas contraído. I've studied English for 5 years.
You've brought a sandwich for a snack since last year. They've eaten eggs for breakfast since 2021. She's lived in London for 2 months. Atenção agora porque eu vou dizer é bem importante. Em português, a gente diz essas frases de duas maneiras. Ela tem morado em Londres por 2 meses ou simplesmente no presente simples, né? Ela mora em Londres por 2 meses. But, em inglês, está errado eu dizer essa frase no presente simples, né? Ela mora por 2 meses. She lives in London for 2 months. É gramaticalmente incorreto em inglês usar o simple present ao falar da duração da ação. Por 2 meses, for 2 months. Se eu digo somente ela mora em Londres, sim, presente simples. She lives in London. Agora, se eu acrescentar por tanto tempo, por 2 meses, eu sou obrigado em inglês a trocar para o present perfect. She has lived, ou contraído, né? She's lived in London for 2 months. Como eu comentei antes, né? Todos os exemplos que a gente viu com present perfect até aqui tinham essas duas palavrinhas-chave, né? O since, desde tanto tempo atrás, since 2021, temos também o exemplo desde o ano passado, since last year, ou com o for, por 2 meses, for 2 months, por 5 anos, for 5 years. Guarda essas duas palavrinhas-chave, o for e o since, porque eles são usados no present perfect para dizer desde quando a ação tem acontecido ou por quanto tempo a ação tem acontecido. Compara as estruturas nesse pequeno diálogo aqui. Eu te pergunto, onde ela mora? Presente simples, né? Where does she live? Você responde, she lives in London. Também no simple present. Agora eu te pergunto, quanto tempo? How long? Você vai responder, ela mora em Londres por 2 meses. Em português eu ainda posso manter essa estrutura, ela mora. Mas em inglês, lembra, tem que trocar para o present perfect. Ela tem morado. Ao mencionar, né, por quanto tempo a ação tem continuado. She has lived in London for 2 months. Você precisa usar o present perfect. Quando você diz sua ocupação, por exemplo, eu trabalho como advogado. I work as a lawyer. Mas se ao invés você quer dizer eu trabalho como advogado desde setembro de 2015. Em português eu ainda posso dizer eu trabalho, né? Mas em inglês não estaria certo com a informação de tempo I work as a lawyer since September 2015. Eu tenho trabalhado. Obrigatoriamente o present perfect. I have worked as a lawyer since September 2015. Outra situação, quando você diz onde você mora. Eu moro em Porto Alegre. I live in Porto Alegre. Simple present, né? Mas se ao invés eu quero dizer eu moro em Porto Alegre desde que eu nasci. Desde, tem que usar obrigatoriamente o present perfect. I've lived in Porto Alegre since I was born. Entendeu? A melhor maneira de você memorizar essas regrinhas, né, esses detalhes, é através da prática de conversação. Praticando, você vai assimilar melhor a gramática, né, vai assentar essas estruturas aí na sua cabeça. Por isso eu vou dar outra dica, que é sobre o aplicativo da English Bay. Depois de assistir o vídeo, baixa o app. Além do curso gratuito, até o avançado, você pode estudar gratuitamente. No plano Premium do app, você tem a opção de prática de conversação com a Bay, a nossa professora com inteligência artificial. A qualquer momento do dia, é só você abrir o aplicativo e praticar conversação com ela. A gente desenvolveu a Bay para isso, para você ter com quem você praticar oralmente tudo que você for estudando. Ela é uma professora completa, essa tecnologia é exclusiva aqui do nosso aplicativo da English Bay e você pode, além da prática, quando você está conversando, ela faz correções, você pode tirar dúvidas também de inglês, quer fazer uma pergunta de gramática, de vocabulário, ela responde. Então, continua prestando bastante atenção aqui nesse vídeo e depois vai praticar. A única maneira de você atingir a fluência é através da prática. Sem prática, não tem fluência. Beleza? Então não perde essa oportunidade aí de você poder praticar na sua casa, a qualquer momento do dia, pelo aplicativo. Depois baixa lá, segue o vídeo. Hora de aprender a fazer frases negativas no Present Perfect. É bem fácil, é só você acrescentar o not depois do have ou do has. For example, eu não vejo o Daniel por 2 semanas, né? Faz 2 semanas que eu não vejo o Daniel. Esse tipo de frase, lembrando, né? Por tanto tempo, não pode ser dita no presente simples. I don't see Daniel for 2 weeks. Ou no passado simples também não. I didn't see Daniel for 2 weeks. Eu não tenho visto. Tem que usar o present perfect. I have not
seen Daniel for 2 weeks. E eu posso contrair. Have not vira haven't. I haven't seen Daniel for 2 weeks. Foi ali no exemplo anterior mais um verbo irregular, né? O verbo ver, see, o particípio é seen. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, um link para você acessar a lista dos verbos irregulares mais usados em inglês, então você pode acessar, salvar aí no seu computador. Essa lista com os verbos mais usados vai te ajudar bastante, né, você se expressar no Present Perfect, tem que saber no mínimo o particípio desses verbos aí, beleza? Então depois de ver o vídeo, acessa a lista aqui no link na descrição. Mais um exemplo. Faz 6 meses que o Marcos não bebe café, ou o Marcos não bebe café por 6 meses. Lembra, isso é importante, esse tipo de ideias em inglês, né? Eu não tenho feito tal coisa por tanto tempo, né? Faz tanto tempo que eu não faço uma determinada ação, sempre em inglês tem que ser no Present Perfect. Então, literalmente, o Marcos não tem bebido café por 6 meses. Marcus has not drunk coffee for 6 months. Contraído, has not fica hasn't. Marcus hasn't drunk coffee for 6 months. Nós não viajamos desde o verão passado. Em inglês, lembra, tem que ser nós não temos viajado desde o verão passado. We haven't traveled since last summer. E perguntas no Present Perfect seguem a mesma lógica. Se a pergunta é sobre quanto tempo, how long, por exemplo, você quer me perguntar, né? Quanto tempo você é professor? Em português eu posso perguntar, né? Quanto tempo você é? Mas em inglês, how long are you a teacher? Não tá certo. Se você só perguntar, você é professor? Sim. Are you a teacher? Eu respondo, yes, I am. Agora, se você quer saber quanto tempo, por quanto tempo, how long have you been a teacher? Essa é a pergunta certa. Quanto tempo você tem sido um professor? How long have you been a teacher? Em perguntas no Present Perfect, só você tem que observar a inversão ali do have, né? How long have you? Vem antes do sujeito. Então, how long have you? E nessa pergunta teve ainda o particípio do verbo to be, been, né? Particípio do verbo ser ou estar é sido ou estado. Nesse caso, né? Quanto tempo você tem sido um professor? Vamos dizer que como variação você quer me perguntar, você é professor por muito tempo? Não dá para usar o presente simples em inglês. Are you a teacher for a long time? Não, porque o caso do for, por tanto tempo, por muito tempo, obrigatoriamente o present perfect. Então, na pergunta só inverte o have, né? Have you been, você tem sido um professor por muito tempo? Have you been a teacher for a long time? Eu respondo, yes, I have. Usamos o have na resposta curta. Yes, I have. No, I haven't. A Samantha toca guitarra desde que ela tinha 5 anos? Lembra que em inglês, desde tanto tempo, tem que usar o present perfect. Então a Samantha tem tocado. Inverte na pergunta. Começa com Has Samantha played the guitar since she was 5 years old? Yes, she has. Resposta de sim ou não é short answer, né? Com o have. Ou nesse caso, has. Yes, she has. No, she hasn't. Quanto tempo a Samantha toca guitarra? Perguntas com quanto tempo, how long, present perfect. Quanto tempo ela tem tocado? How long has Samantha played the guitar? Perguntas com how long, então, quanto tempo, sempre que você quer saber quanto tempo alguém faz uma ação, ou melhor, tem feito, né? Se é uma ação que você sabe que começou no passado e ainda continua, perguntas bem comuns que a gente faz, né? Quanto tempo você mora em São Paulo? Quanto tempo você tem morado? How long have you lived in São Paulo? Lembra que esse tipo de pergunta sempre está errado no presente simples, né? No simple present, how long do you live in São Paulo? Você tem morado. A gente faz bastante esse tipo de pergunta, né? Quanto tempo você trabalha para a Microsoft? How long do you work for Microsoft? No português está certo, quanto tempo você trabalha. Em inglês tem que ser quanto tempo você tem trabalhado, present perfect. How long have you worked for Microsoft? Seguindo, além das palavras for e since, que como a gente viu puxam o present perfect, né? Outras expressões que quase sempre exigem esse tempo verbal são today, this week, this month, this year, ou lately, recently. Mas em que casos? Olha essa situação. É 8 da noite, eu já voltei do trabalho, estou em casa, eu quero dizer, eu trabalhei muito hoje. Como o dia ainda não acabou,
Na teoria, essa ação ela ainda está meio em suspenso, eu poderia ainda trabalhar mais nesse dia. Então, ao invés de dizer no passado simples, I worked a lot today, usar o present perfect. I have worked a lot today. Precisamos deixar uma coisa clara aqui. Esta é uma área da gramática do inglês que é um pouquinho cinzenta, ela não tem um consenso aqui de qual é o tempo verbal correto. Ambas as formas estão corretas, você vai ver as pessoas dizendo tanto com o passado simples, né? I worked a lot today, porque o dia não acabou, mas o meu turno já acabou, né? Ou no present perfect, tá super correto. I have worked a lot today. Mas essas ações onde o tempo da ação ainda não acabou, outro exemplo, essa semana, this week. Eu quero dizer, a Maria não estudou essa semana, mas ainda é quinta-feira. Ela ainda pode estudar amanhã, até o final da semana, essa ação ainda está em suspenso, ou seja, ela não tem acontecido até aqui. Por isso, o present perfect é o tempo verbal correto. Maria hasn't studied this week. Às vezes, para deixar mais claro, a gente pode acrescentar no final da frase ainda a palavra yet, que significa ainda, ainda não. Então, a Maria não estudou, não tem estudado essa semana ainda. Maria hasn't studied this week yet. A gente vai ver muitos exemplos depois na segunda parte dessa aula com yet, que é usado sempre no final da frase, e também temos a palavra already, que são outras duas palavrinhas. O yet e o already são sinônimos de present perfect. Vamos ver um exemplo então com already, este usado sempre no meio da frase. O Marcos já vendeu um monte esse mês. Como o mês ainda não acabou, eu não posso usar o passado simples e dizer Marcus already sold. Esse seria o simple past, né? Não, a ação está em suspenso. Em inglês eu tenho que dizer literalmente, o Marcos já tem vendido um monte este mês. Present perfect é o tempo correto aqui. Marcus has already sold a lot this month. A posição do already ali sempre vai ser entre o has, ou have, né? E o verbo principal. Marcus has already sold. Você encontra um amigo e pergunta, como foi seu dia? Mas o dia ainda não acabou, ou seja, essa ação não acabou, por isso não é o simple past. How was your day? Só se fosse ontem, como foi seu dia ontem? How was your day yesterday? Agora, se ainda é hoje, como foi seu dia até aqui? Present perfect. How has your day been? Últimos dois exemplos então para falar daquelas coisas que têm acontecido ultimamente, lately ou recentemente, recently. Nós temos estado cansados ultimamente. We have been tired lately. Eles têm assistido a muitas séries recentemente. They have watched many series recently. Esses dois últimos exemplos, na verdade, a gente às vezes nem menciona o lately ou recently, mas fica subentendido. Então dá para dizer we have been tired, que você compreende, fica implícito que é, né, nos últimos dias ou nos últimos tempos. They have watched many series. Mesma coisa, dá-se entender, né, que nos últimos tempos, nos últimos meses, eles têm feito essa ação. Na verdade, são poucos os casos onde você vai ver o present perfect meio solto assim, né, we have been tired, sem nenhuma expressão de tempo, sem nada indicando a duração da ação, que é o mais comum, né, como a gente viu bastante usar o for, por tanto tempo, ou since, a ação tem acontecido desde tanto tempo atrás. Então, quando você vê esse tipo de frase, você vai entender, né, que essa ação tem acontecido recentemente. Guys, vamos combinar assim, essa foi a primeira parte da aula sobre o Present Perfect, onde você pode entender, traduzir ele ao pé da letra, né, para falar dessas ações que têm acontecido, coisas que você tem feito por tanto tempo, desde tanto tempo atrás. Foi uma lição importantíssima, vai dar um up aí enorme no seu inglês se você dominar essa parte. Mas claro que gramática mais avançada assim requer tempo, né? Você precisa aí digerir tanta informação que você viu hoje, então assiste o vídeo depois, de repente amanhã, dá uma boa revisada, né, nesta primeira parte da lição, porque a segunda parte, né, desta aula sobre o Present Perfect vai sair aqui no canal daqui a 2 dias. Então você tem esse tempo aí para dar uma revisada no assunto, baixar a lista dos verbos irregulares que está aqui na descrição e ir memorizando os particípios. Se inscreve no nosso canal e ativa ali o sininho das notificações para você ser lembrado de ser notificado quando sair a segunda parte dessa aula, é a parte final. O bicho vai pegar, se prepara, revisa bem a aula de hoje. Deixa o like se o vídeo foi útil, baixa o aplicativo da English Bay para continuar estudando e praticando e a gente vai se ver logo logo. See you soon!